E aí, meus jovens, beleza? Tô passando para dividir um negócio bem legal com vocês aqui. Eu tenho um filho de 9 anos que ele gosta muito de desenhar e aí recentemente eu resolvi investir em um curso para ele. O curso se chama Método Fanart 3.0. Em menos de um mês ele está tendo um resultado que para mim particularmente está sendo bastante satisfatório e eu quero dividir com vocês aqui. Ó, antes ele desenhava assim, antes do curso. Agora ele já está desenhando assim. É claro que os desenhos ainda precisam de melhoria, afinal de contas tem menos de um mês. Mas esse aqui é o Saitama, ele já tem melhorado bastante. Aqui nós temos o Rengoku, tá meio vesguinho, mas como eu disse, precisa de melhorias. Mas o interessante desse Rengoku é você ver que ele já trabalha com a parte técnica do traçado. Então eu estou gostando bastante do resultado e quero indicar para vocês esse curso. Se vocês têm um filho, filha, namorado, namorada, marido, esposa, enfim, uma pessoa que você ama, que curte muito desenho, que gostaria de melhorar com desenho, seja como hobby ou talvez começar como profissão, Método Fanart 3.0. E nesse link do vídeo que está aqui, você adquire ele por menos de R$100 com desconto. Então não perde tempo, vai lá e adquire o Método Fanart 3.0. E vamos ao nosso primeiro Respondendo Comentários. E aí, jovens, beleza? Bruno Biagi falando e sejam bem-vindos ao G84 Nerd. E eu tô muito feliz de fazer esse vídeo hoje porque, como eu falei na introdução, é o nosso primeiro vídeo de respondendo comentários. E por que isso me deixa feliz? Porque isso mostra que o canal, pouco a pouco, tem o seu crescimento. Por quê? Quando você tem um comentário das pessoas que estão assistindo o vídeo, primeiro você tem pessoas assistindo o vídeo, que é legal. Segundo, você tem a participação das pessoas. E isso faz com que nós, como criadores de conteúdo, consigamos criar mais conteúdos para vocês, interagindo com vocês. E como eu sempre falo nos meus vídeos, eu criei esse canal com o objetivo de ser um ambiente de diálogo, de debate, de troca de opinião, mesmo que seja discordando, concordando, enfim, que nós pudéssemos conversar tranquilamente. E eu recebi o comentário no vídeo de segarização que eu fiz de segarização da Microsoft, do usuário eTorned, que ele criticou algumas coisas que eu falei lá no vídeo. Cara, tá tudo certo, beleza, curti muito, por isso estou fazendo o vídeo, porque acho que você colocou pontos lá muito interessantes da gente debater aqui, beleza? Então eu quero deixar claro que esse vídeo não é nada do tipo assim, vou responder pra lacrar pra cima dele, vou responder pra mitar pra cima dele, vou responder pra mostrar quem é o mais melhorzão. Não é isso não, tá? Esse vídeo resposta é uma resposta, mas em tom de debate, da gente discutir e conversar sobre o assunto, beleza? Não há nada de ofensa, não há nada de agressivo, nem do teu lado, nem do meu lado e nem do lado de ninguém. E eu quero que continue sendo assim aqui no canal, beleza? Pra gente continuar conversando. Bora lá então. Eu vou começar o seguinte, eu vou ler o comentário dele completo, beleza? E depois eu marquei por tópicos a resposta. As respostas eu não vou dar na mesma ordem do comentário, porque o ponto mais importante que eu entendi ali do argumento dele foi em relação ao Game Pass. E então eu quero deixar esse ponto por último, que eu acho que vai ser o ponto que eu vou me estender um pouco mais e é onde eu quero expressar melhor a minha ideia com relação ao Game Pass, beleza? Então eu vou ler aqui, abre aspas para o eTorned. Cara, primeiramente, você nunca teve experiência alguma com o console Xbox. Como você diz, provavelmente nunca utilizou o Game Pass e ainda quer criticar o mesmo? Nesses últimos 4 meses teve muitos jogos chegando no catálogo. Por acaso, já foi olhar a lista de quais tipos de jogos contém naquele serviço? Hellblade 2 que está para lançar, contém também Far Cry 6, Dead Island 2, Tomb Raider, quase todos os jogos da EA, alguns Assassin's Creed e muitos outros jogos de peso no catálogo deles. E olha que interessante, como você mesmo diz, a Sony resolveu fazer esse tipo de catálogo em seu console, contendo basicamente os mesmos jogos, porém com um serviço mais porco, onde você paga mais caro, até mesmo para poder jogar uma demo. E tu vem me falar que a Sony faz um serviço de mais qualidade? Como você quer fazer um vídeo desses baseado em uma opinião onde você nem sequer tocou no console? E critica os exclusivos que nem mesmo você jogou. Starfield é um jogo incrível, mas provavelmente vê canais de jogos que não têm imparcialidade alguma ou depende de notinha para julgar um jogo ser bom ou não. Que também Sony tem muitos de seus jogos tão aclamados com notas baixas, ao invés de jogar e ter a sua experiência.
critica os fechamentos de estúdios, sendo que a Sony fez o mesmo, e diferente dela, a Microsoft abriu outro para fazer jogos AAA, chamado Elsewhere. Mas isso você não fala nada, né? Vê os podres de uma empresa, mas a sua favorita você se cala e fecha os olhos. Procure por notícias onde empresas agradecem ao Game Pass pelo aumento de jogadores constantes e tendo muito mais vendas. E a Bung foi comprada recentemente e não fizeram nada até o momento, além da Sony ter uma queda significativa em suas ações. E ainda se contradiz no vídeo dizendo que o Game Pass só contém jogos de celular e ao mesmo tempo diz que vai matar a indústria. Beleza, fecha aspas pro Returned, tá? Antes de eu começar a responder, só falar que eu já tinha gravado um outro vídeo antes, mas ele ficou muito comprido e aí eu resolvi regravar o vídeo para fazer de uma forma mais sucinta e que ficasse mais dinâmico, talvez mais fácil de entender, beleza? Agora vamos lá então, Returned. É o seguinte, eu marquei por tópicos aqui que nem eu falei. Vamos lá, sobre os exclusivos. Os exclusivos e o catálogo do Game Pass. O Game Pass como serviço, de fato, ele é muito bom, como eu falei no vídeo lá, inclusive por isso a Sony acabou sendo forçada, de certa forma, a criar um serviço parecido, que fosse a mesma coisa. Só que qual que é o problema nesse sentido dos exclusivos, tá? A Microsoft, quando criou o Game Pass, quando começou lá atrás o projeto do Game Pass, a promessa do Phil Spencer era de que o Game Pass daria jogos AAA Day One. Ou seja, AAA são jogos que a gente entende que são os jogos da geração, os jogos mais novos saindo, e Day One, bom, se é Day One é no primeiro dia, então são jogos lançamento, tá? E então seriam os jogos de elite lançados. O serviço da Sony, a PS Plus, desde o começo, ele saiu como um catálogo de jogos que oferecia uma variedade de jogos ótima para quem assina, só que não foi prometido, nunca foi prometido, lançamentos da geração para o catálogo. E aí isso gera alguns problemas que eu vou discutir no final, tá? Com relação à qualidade dos exclusivos. E Torned, partindo do princípio que nós estamos tendo um debate aqui honesto intelectualmente, os exclusivos do Xbox dessa geração estão um desastre, cara. Eu vou postar aqui algumas notícias com relação ao lançamento do Starfield. É claro que agora ele recebeu algumas atualizações e melhorou, mas é fato que o Starfield foi um flop gigantesco, cara. Além do Starfield, foi Redfall, foi uma decepção gigantesca. Halo Infinite foi uma decepção gigantesca. A Microsoft não tem investido decentemente em jogos para essa geração, para esse console do Xbox. O Starfield, eu até tenho um amigo meu que jogou Starfield e realmente falou que é um jogo muito bom. Mas quando ele saiu com uma quantidade de bugs que provavelmente ele estava inacabado, nem terminaram o jogo, cara. E lançaram o jogo. Tem jogos que são lançados para o Play com bug? Tem. Hoje a maioria, justamente por conta da tecnologia muito avançada, acabam saindo com bugs, porque é difícil para a empresa lançar o jogo sem bug nenhum. Mas os bugs que saíram para o Starfield, cara, é só você procurar no YouTube. Foram, assim, escrachados. Eu vou até tentar colocar alguns aqui. Mas foram, assim, escrachados, igual os do Redfall. Os do Redfall foram corrigidos agora? Pelo que eu fiquei sabendo, ficou um jogo bacana? Parece que sim, tá? Mas o fato é que isso já matou o hype da galera, já matou a vontade da galera de conhecer o jogo. E com o Starfield foi a mesma coisa. Não só pelos bugs, mas o estúdio começou prometendo 1000 planetas, depois esses 1000 planetas caiu para 100 planetas, e caiu para 100 planetas que só 10 tinham o que fazer. O resto, tem vários vídeos na internet mostrando que são rocha e pedra. Então eu não preciso jogar o jogo para conhecer, para poder avaliar certas coisas. Para avaliar a jogabilidade, eu concordo com você. Tanto que em nenhum momento eu menciono a jogabilidade dos jogos, tá? Eu menciono o efeito no mercado e como a comunidade responde no geral. Por quê? Porque é o que eu consigo avaliar, porque eu não consigo avaliar sem ter jogado. Isso eu concordo com você. Tá? Então, o fato foi que o Starfield foi um flop. A comunidade Xbox esperava que ele fosse o GOT do ano, como eu vi várias pessoas postando, e ele só concorreu a RPG e ainda perdeu para Baldur's Gate. Tá? Não que o jogo tenha que ser GOT para ser bom, tá? Não é isso. Mas o jogo concorrer a melhor jogo já quer dizer alguma coisa, né? Todos os principais exclusivos da Sony concorreram a melhor jogo do ano.
Claro que nem todos ganharam, porque só um pode ganhar, mas todos os exclusivos de qualidade da Sony concorreram a melhor jogo do ano. Todo ano tem um exclusivo da Sony concorrendo ao melhor jogo do ano. A Microsoft já tem 3, 4 anos ou mais que ela não tem um exclusivo concorrendo a melhor jogo do ano. Por quê? Falta de qualidade. Aí você menciona a questão da Microsoft ter criado um estúdio para a produção de jogos AAA. Teoricamente, cara, isso é ótimo, é legal. Mas e na prática? Eu, particularmente, eu sou um usuário Microsoft. E eu vou explicar isso melhor no tópico que eu for abranger o Game Pass, tá? Eu sou um usuário da Microsoft e eu tô decepcionado, cara, porque não tem jogo exclusivo de qualidade. Novamente, eu volto a falar. Aí eles criarem um estúdio para criação de jogos AAA não me anima, cara. Honestamente, para mim, como usuário Microsoft, não me anima em nada. Eu não fico animado com isso, cara. Legal, eles criaram, vamos ver se na prática eles vão fazer alguma coisa. Porque todos os estúdios que eles compraram, as grandes franquias que esses estúdios tinham, morreram, estagnaram. Você não ouve falar mais nada. Então, eu não fico esperançoso com a Microsoft porque eles vão criar um estúdio novo. Mas isso sou eu, tá? Se você tá animado e tá esperançoso, mano, vai embora. Tomara que eu possa vir aqui no canal fazer vídeos de análise e review de jogos que esse estúdio lance que sejam muito bons. Tomara, tá? Você menciona também que você pediu para mim procurar sobre algumas empresas que agradecem o Game Pass pelo aumento dos seus jogadores e usuários. Eu, honestamente, eu procurei, não achei, tá? Aí pode ser uma falha minha de não ter conseguido encontrar, uma falha de pesquisa minha. Se você tiver isso, eu adoraria que você colocasse para mim nos comentários aqui para eu poder ler essas matérias. Mas eu não achei. Aí você menciona a questão da queda de ações da Sony, que eu fui fazer uma pesquisa e, de fato, elas recentemente caíram cerca de 6,5%. Elas caíram cerca de 6,5% por conta da redução na venda dos consoles de PlayStation. Mas ainda assim, os estudos mostram que a Sony vendeu 5 vezes mais aparelhos do que a Microsoft vendeu Xbox. Então vamos só para um raciocínio lógico, cara. Se a Sony teve queda de ação vendendo 5 vezes mais do que a Microsoft, como será que está a Microsoft? É que a gente não tem como saber isso porque a Microsoft trabalha com um sistema diferente, pelo que eu pesquisei, financeiro, do que a Sony. Enquanto a Sony tem lá a divisão só do PlayStation, a Microsoft ela não tem uma divisão no mercado só para o Xbox. Então você não tem como saber o quanto a baixa venda de Xbox está afetando as ações da Microsoft como um todo. Porque essas ações são sustentadas por outros setores da empresa que caminham muito bem. Então não tem como a gente levantar isso. Mas só levantando pela lógica da Sony, novamente, se eles tiveram uma queda de ações e ainda assim venderam 5 vezes mais do que a Microsoft, o setor do Xbox não está bem na Microsoft, cara. É uma questão de lógica. E finalmente vamos à questão então do Game Pass. Então a questão do Game Pass em geral, que eu vi que foi o ponto principal que você colocou lá, inclusive no outro debate que você teve com outro espectador lá, eu vou explicar um pouco melhor para você e vou tentar ser mais sucinto, tá? Primeiro que o seguinte, eu nunca tive um Xbox, como eu falei no vídeo anterior, tá? Porém, eu sou um usuário Microsoft porque eu jogo no computador. No computador, eu já assinei o Game Pass. E o catálogo de Game Pass do computador, até onde eu consegui levantar, ele é mais completo do que o do Xbox. Além disso, hoje você tem no computador a opção de jogar alguns exclusivos da Sony. Ou seja, imaginando que você, cara, tem um Xbox, seja um usuário de Xbox, a minha experiência com Microsoft, com o universo Microsoft, é mais completa do que o seu, do que a sua experiência com o Xbox. Então, eu com o computador, eu tenho uma experiência mais completa do que você com o Xbox. Por quê? Por conta desses fatores. Um outro exemplo são jogos que saem para o computador e não saem para o Xbox, que faz parte do que eu não entendo da postura da Microsoft. Um deles, por exemplo, é o Genshin Impact. Eu joguei muito Genshin Impact no computador, tem gente que joga no PS5, tem gente que joga no celular, mas você não vai jogar no Xbox, infelizmente. Por quê? Porque não tem. Por que não tem? Não sei. Eu não consigo entender, cara, por que a Microsoft desprestigia tanto o próprio console que ela investiu para produzir e criar. Essa é uma questão que eu não entendo. Entende? E aí, vamos lá pro Game Pass. Porque o Game Pass, que é o ponto que eu falei que está matando a indústria,
acaba sendo um serviço que também desprestigia o console. Porque, como eu falei, se você pegar hoje o catálogo do Game Pass no computador, ele tem mais opção do que no console. Por que isso, cara? Por que eles precisam mexer nas opções se cabe ao usuário escolher qual jogo vai baixar ou não? Qual jogo vai jogar ou não? E aí, o que acontece, cara? A Microsoft criou por meio do Game Pass uma comunidade de jogadores que não quer comprar os jogos. E isso abala a indústria de games. E parte desse abalo reflete em todas as produtoras, inclusive na Sony. Então, eu não atribuo exclusivamente à Microsoft, mas parte da culpa da Sony ter que fechar estúdios é da Microsoft. Porque quando você tem todo o mercado abalado financeiramente, vai resbalar em todo mundo. Como você falou, a Sony também teve que fechar estúdio, teve que mandar a gente embora. A Microsoft teve que fazer isso, fechar estúdio e mandar a gente embora. Só que a diferença é que a Sony que pega a galera que ficou ainda e reutiliza para fazer jogos de altíssima qualidade. A Microsoft pegou a galera, fechou os estúdios que criou jogos que teve algum impacto positivo para ela fechou o estúdio para criar um outro estúdio que ninguém sabe o que vai acontecer. E por que ela teve que fechar esses estúdios? Efeito Game Pass. Porque, se a gente fizer um cálculo matemático simples e rápido aqui, cara, vamos supor aqui, a gente pega, por exemplo, tá? Tô trabalhando tudo com hipótese porque eu não tenho esses números, todos esses números completo na mão, tá? Mas vamos trabalhar só com hipótese. Por exemplo, Elden Ring. Elden Ring, ele está sendo vendido nas duas plataformas. Ele não foi liberado para o Game Pass e a comunidade de Xbox está esperando ser liberado e vai esperar muito tempo, cara. Vai esperar, porque o jogo foi um sucesso e o estúdio não vai liberar. Por que ele não vai liberar tão cedo? Não é rentável para o estúdio ter um jogo tão caro para desenvolver quanto o Elden Ring disponível no Game Pass. O Game Pass, ele é bom sim para estúdios de pequeno e médio porte, que segundo uma pesquisa que eu fiz, que o Phil Spencer, numa matéria que eu vi que o Phil Spencer estava explicando, para estúdios de pequeno e médio porte, o acordo geralmente que a Microsoft tem com esse estúdio a gente paga a produção do jogo e vocês disponibilizam o jogo no Game Pass. Então, para o estúdio, isso é bom porque o Game Pass vira uma grande vitrine do trabalho deles, tá? Agora, para grandes estúdios, o Game Pass não é interessante, porque vamos pensar lá, Elden Ring, eles lançam Elden Ring 2, para ficar mais fácil da gente entender, tá? Aí, o prêmio, e vamos trabalhar com o real, porque a gente não tem como trabalhar com todas as moedas do mundo. O Elden Ring 2 faz sucesso mundial. É lançado no Xbox e ele é lançado no Play, só que no Xbox ele entra Day One no Game Pass e no Play ele é vendido. Se ele entrar Day One no Game Pass, no plano mais caro no Brasil hoje está R$50. No PS5, o valor mais alto dos jogos hoje é em torno de 350. A média de valor de lançamento AAA no PS5 é 350. Se a gente imaginar que com o fenômeno de venda, tá, no primeiro mês de lançamento, aqui no Game Pass, o jogo vai ganhar 50% da assinatura dos novos usuários e tenha entrado 10 milhões de novos usuários, então você tem R$25 de assinatura, 10 milhões de novos usuários. Por que eu estou especulando isso? Nós não sabemos abertamente como funcionam esses contratos, tá? Então eu estou usando uma lógica matemática com a mesma base, e porque a gente não tem como acessar isso. Então, se a gente tem 10 milhões de novos usuários a R$25, você tem 250 milhões de reais, certo? Aí se você pega na Sony, ele vende 1 milhão de unidades. E aí, a R$350, 50% é da Sony, 50% é do estúdio. 1 milhão de cópias a R$175, que seria 50%, daria 175 milhões de reais, tá? Então aqui ele ganhou 250 milhões e aqui ele ganhou 175 milhões, certo? Então, aonde que ele rendeu mais? Aqui ou aqui? Tecnicamente seria no Game Pass, beleza? Só que eu preciso entender o seguinte: no mês seguinte, muita dessa galera que já jogou vai cancelar a assinatura. Esse é um problema que a Microsoft está enfrentando, que eu já vou entrar nele. Vai cancelar a assinatura, ou seja, esse valor que subiu vai despencar.
enquanto aqui o estúdio tem a possibilidade de no mês seguinte vender mais 1 milhão de cópias. Helldivers em venda, por exemplo, que é exclusivo da Sony, mas tem no PC, se não me engano, ele vendeu já mais de 5 milhões de cópias. Então, se a gente pegar essa mesma matemática do Helldivers, só para hipótese, e colocar aqui 5 meses seguidos, o estúdio venda 1 milhão de cópias, então ele vai ganhar 5 vezes 175 milhões, enquanto aqui ele não vai ganhar mais os 250 milhões. Esse número vai cair. Então, na venda, o estúdio ganha muito mais disponibilizando o jogo na plataforma da Sony. E isso que eu falei da assinatura é um dos problemas do Game Pass. Por quê? Porque a galera, esse é um problema que a Microsoft enfrenta, que a galera assina o Game Pass para jogar o jogo que ele quer, Day One, do lançamento, quando rola, e depois ele cancela a assinatura, porque ele já jogou o que ele quer, entende? Eu já fiz isso quando eu tinha Game Pass, quando eu assinava o Game Pass. Meu irmão já fez isso, eu tenho vários amigos que já fez isso, que não fica com uma assinatura recorrente. Tanto que no último ano fiscal da Microsoft, eu achei numa matéria, vou colocar aqui, do setor do Xbox da Microsoft, eles estão preocupados porque o aumento de assinatura foi de 1% só, no último ano. Então, a longo prazo, o Game Pass não é viável. O Game Pass não é viável. Ele não é financeiramente possível. Então, ele começa a trazer um problema para a indústria. E aí ele está acostumando, a base que eu pesquisei de assinantes do Game Pass em média hoje está em 34 milhões. Então ele está acostumando que é uma comunidade de 34 milhões de jogadores que não quer pagar 250, 300 reais num jogo, que é a faixa de preço hoje de um jogo decente. Hellblade 2 foi lançado agora a 230 reais. E diga-se de passagem, Hellblade é um exclusivo que a comunidade do Xbox estava esperando, é outra decepção e foi menos abaixado do que Redfall no lançamento. Inclusive, eu fiquei sabendo, vou tentar levantar para colocar aqui, mas eu fiquei sabendo que em alguns fóruns ou sites na Espanha, a comunidade de Xbox estava se unindo para comprar o Hellblade 2, porque está começando a surgir o bochicho de que o estúdio Ninja Theory pode fechar as portas por causa da falha do Hellblade 2, porque não foi o que se esperava. Foi um dos estúdios que produziu Hi-Fi Rush, foi um dos estúdios fechados agora no começo do ano. Quando o jogo foi lançado para o PS5, para fazer o teste de venda da Microsoft, a equipe pediu para a galera comprar o jogo, para que, se ele quisesse que houvesse o 2, tinha que para a galera comprar o jogo. Por quê? Porque no Game Pass não surtiu o efeito interessante, que interessava para eles. Então o Game Pass é um sistema que está matando a indústria de games, porque ela está acabando com a qualidade dos jogos. O que a gente está tendo é só joguinho indie e joguinho de celular. É o que os estúdios estão produzindo para lançar, porque é o que compensa você lançar no Game Pass. Por isso que eu digo que ele está matando a indústria. Tá? Tem muito mais coisas que eu posso mostrar para você, que a gente pode abranger aqui, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo, como eu já tinha deixado o vídeo anterior. Beleza? Mas eu espero que você tenha entendido o meu ponto. Eu entendo o seu, tá? E aí, mais uma vez, nós estamos aí para debater, para discutir e conversar na boa, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo teu comentário, por você ter assistido o vídeo. E a todos vocês em geral que ficou até o final desse vídeo, muito obrigado. Espero que não tenha ficado muito cansativo. Deixa a sua opinião nesse debate aí, o que vocês acham. Se o Game Pass pode acabar com o mercado, não tem nada a ver isso, não vai acabar coisa nenhuma. Enfim, mais uma vez, a participação de vocês me ajuda muito a criar novos conteúdos para vocês mesmos e para nós usarmos esse canal aqui como um canal de conversa, beleza? Façam os procedimentos que vocês já conhecem no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo tanto com seus amigos que têm Xbox quanto com os que têm Play, para a gente poder trocar uma ideia maior sobre esse assunto, beleza? Mais uma vez, obrigadão e até o próximo vídeo. Valeu!